Olá, internautas do Muvuca Brasília e do Muvuca Popular, aí de Cuiabá. Estou aqui com o deputado federal, Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, deputado por Mato Grosso, pelo Solidariedade. E a gente vai tratar de alguns assuntos aqui com ele. Ele é autor de um projeto de ratificação das terras de fronteira, é isso, deputado? É isso. São nossos amigos internautas do Muvuca Popular em Brasília e também no estado de Mato Grosso. Satisfação estar com vocês aqui. O João também, um abraço a ele, um abraço a todos vocês. E eu sou autor do projeto de lei que versa sobre a ratificação de terras de fronteira. É um tema que vem desde o Império Brasileiro, discute e a faixa de fronteira, que são 150 quilômetros dessa linha imaginária de fronteira, ou seja, envolve 11 estados brasileiros, mais de 500 municípios, e as propriedades que foram de origem de concessão, terra devoluta do Estado desde a época do Império de 1850, precisam ser ratificadas. E esse prazo foi determinado e é da função do INCRA fazê-lo, mas infelizmente o Executivo órgão não tem condições técnicas de pessoal para fazer durante esse período todo, então estamos pedindo que prolongue esse prazo, porque esse prazo vence dia 22 de outubro agora, e vai causar insegurança jurídica para aqueles proprietários que até já entraram com o pedido de ratificação, tem diversos requisitos, mas não conseguiram, porque o próprio órgão, que é o INCRA, não conseguiu analisar. Então é um projeto importante para o Brasil, vem sendo discutido junto com a Federação Nacional da Agropecuária, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Estamos fizemos um café da manhã, mostramos ao presidente Rodrigo Maia, estamos discutindo com os demais partidos, mostrar que o projeto é importante, que garante até o que os presidentes, os executivos anteriores fizeram. E não vai deixar causar essa insegurança jurídica, cair preço de propriedade, enfim, conflitos e outras situações que possam acontecer. Então, nada mais versamos para a prorrogação do prazo, que esse projeto inicialmente começou em 99, tentar pacificar. 20 anos atrás. 20 anos atrás, mas a legislação que pediu para que fosse o INCRA é de 70. Então, são mais de 40 anos que vem a função do INCRA ratificar essas terras, mas até hoje não conseguiram. Então, queremos dar mais um prazo, porque muitos, 250 mil certidões pedindo para que isso aconteça a ratificação estão paralisadas, e os cartórios não conseguiram, porque tinham usado 10 mil certidões de cadeia dominial, porque tem terras como essa, de 200 anos que foi concedido, outros menos, na década de 70, então é um problema nacional, e é um projeto de lei nossa para prorrogação de prazo, para pacificarmos e darmos segurança jurídica para aquelas pessoas que o Estado mandou para o oeste, para defender a fronteira brasileira, para defender a soberania nacional. Então não pode agora, essas pessoas foram incentivadas aí, em Mato Grosso e outras regiões do país, para proteger nossas fronteiras, e agora ser virado as costas para eles. Qual o prazo que se estabelece? Então, a legislação se encerra o prazo dia 22 de outubro. Sim, agora. Para prorrogação. Você pede mais 10 anos. Mais 10 anos. Prorrogação, mas conta de 2015. Ou seja, teremos mais 6 anos para buscarmos que o órgão crie celeridade para a análise dos pedidos. E afeta até o pequeno. Porque o pequeno produtor rural, que tiver mais de propriedade, tem um sitinho, tem 2, ele precisa ter cadeia dominial para documentação exigida. E manda que os pequenos produtores fossem ratificados por ex officio. Mas essa realidade não aconteceu no Brasil, porque precisa de um documento do INCRA, da FUNAI, por exemplo, para dizer que lá não tem área de requisição, nem para a área indígena, nem para a reforma agrária. Eles não conseguem. Então, é um problema burocrático que afeta do pequeno ao médio grande. Tem as grandes propriedades, assim, 2.500 hectares, é uma outra situação que precisa de uma autorização do Senado, é outra particularidade. Mas estamos tratando dessas propriedades médias, geralmente, mas o pequeno também está sofrendo, não está conseguindo ratificar suas propriedades em área de fronteira, em faixa de fronteira. Como é que está a tramitação do projeto? Já está aqui, conseguimos a urgência, tentamos nesta semana mais uma vez colocar em pauta, foi autorizado, mas buscamos um acordo com os partidos, ali havia algumas dúvidas de alguns partidos sobre o texto, e nós estamos buscando esse acordo para votar não só a urgência, mas também o mérito.
Porque senão, se isso demorar a acontecer e o prazo é pequeno para o Senado voltar, nós não queremos que venha uma medida provisória, porque eu não posso dizer o que vem. Não tem como eu prever, mas de qualquer coisa, é outra situação. E tira o brilhantismo e o protagonismo que tem que ser do parlamento brasileiro. Aí devido a essa demora que o Brasil é regido, por quê? Por medidas provisórias. Essa letargia do parlamento. Então vem um tema que eu estou tratando desde o começo do ano, ainda chegando agora no final, pairando dúvidas ainda, a gente já no café da manhã, conversamos, mas é uma evolução, é um aprendizado. Eu acredito que o parlamento tem cada vez mais que assumir seu protagonismo e evitar o país ser o país das medidas provisórias. Deputado, estamos no setembro amarelo. Para quem não sabe, o deputado Dr. Leonardo, ele é psiquiatra, ele é médico psiquiatra. E como a gente está no setembro amarelo, eu queria saber do senhor, por exemplo, o senhor é autor de um projeto de combate ao suicídio e quando o senhor é deputado estadual lá em Mato Grosso. Né? Como é que está o trabalho do senhor, tanto lá quanto aqui no Congresso Nacional, em relação a essa questão do combate ao suicídio, da prevenção? Principalmente. Eu que atuo, milito na área da psiquiatria, nós, enquanto deputado estadual, trouxemos ao Mato Grosso uma proposta de um plano estadual de combate, de prevenção ao suicídio. Lembrando que o Brasil já é o 8º país do mundo em incidências, olha só, o 8º do mundo. E pouco a gente vem falando isso, porque é um tabu também, as pessoas têm um tabu de falar, cultural, religioso. Mas é importante nós falarmos sobre isso, porque o número de suicídio vai aumentando cada vez mais entre jovens. Por quê? Porque são diversas, é multifatorial. Além das doenças psiquiátricas vem aumentando no mundo, a forma como a cultura se desenvolve, e aí uma discussão da cultura da violência, da exposição precoce, desse desânimo, dessa crise de existência. Aproveita essa faixa etária dos 15 aos 29, que é comum na adolescência, já ter essa sensação, e somando aos fatores do meio ambiente, a estímulos, está propiciando o aumento desse número em jovens, coisa que a gente não via. Houve um aumento muito em jovem e houve um aumento também nos idosos, 65, 70 anos. Um tem outro praticamente. Porque o idoso geralmente ele é colocado à parte da sociedade, a família passa a não valorizá-lo, ele fica isolado, ele passa a não ter mais contato, ele vai gerar mais doenças psiquiátricas, então também se suicidando bastante. A sensação que está velho, que eu não tenho mais valia, enfim. Então são as duas pontas que preocupam muito. E a gente tem que saber que para cada suicídio aconteceu 20 tentativas. Então, se nós colocarmos o número do Brasil de 11 mil casos, que é esse que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta para o Brasil, anual, é só multiplicar por 20, tem as tentativas. Então, perceba como é grave esse problema. E para cada pessoa, são 11 mil pessoas, mas afeta no mínimo uma família, são 11 mil famílias. Se nós colocarmos 4 pessoas por família, uma média, são quase 45 mil pessoas afetadas no Brasil anualmente pelo suicídio. Então nós temos que lembrar que 90%, é um número muito forte, se tivesse acolhimento, se tivesse com a conversa, encaminhado ao tratamento, teria desistido do suicídio. Então perceba que é possível sim prevenir. Então por isso o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, o mês de combate ao suicídio. O senhor falou das doenças, né, as doenças modernas, a bipolaridade, né, que, principalmente a depressão, né? A depressão que são doenças, né, que está existindo uma epidemia ultimamente. E as pessoas não têm uma compreensão do que é, né? É frescura, sabe? Enfim, nunca acolhe, né? Exatamente. Então a questão do acolhimento da família, dos amigos. Então, por isso que a gente precisa discutir, trazer para a sociedade. Fizemos uma audiência pública aqui, eu presidi na Câmara Federal, enquanto deputado estadual, fizemos o plano de prevenção estadual, já é lei do Mato Grosso, precisa ser implementado. Foi um dos primeiros estados do Brasil a fazer, foi moderna essa lei, e agora que está se repercutindo para outros, agora que o tema está ficando mais discutido. E aqui nós vamos criar o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio do Brasil, porque não tinha. Então eu coloquei esse projeto de lei da minha autoria para instituir no Brasil.
junto ao Setembro Amarelo para mobilizar e conversar, para as pessoas pararem de ter esse preconceito das doenças psiquiátricas ou o preconceito daquela pessoa que tem essa vontade, esse desejo, pensamento de morte, que quer se matar. Tanto que existe um canal do CVV e outros canais de comunicação que a pessoa que pode procurar ligar, se ele não consegue o atendimento imediatamente, pelo menos uma conversa, um diálogo, um acolhimento, já vai retirar esse desejo da pessoa e vai dar oportunidade, vai oportunizar que a gente salve vidas. Então, falar de suicídio, falar abertamente, de levar à sociedade essa realidade, nós somos o 8º país já do mundo, e esses números bem abertamente, nós estamos falando de salvar vidas. Então é importante a gente desmistificar, tirar o preconceito das doenças psiquiátricas e também falar com clareza, falar com seriedade sobre o tema. Mas o importante é falar, tirar debaixo do tapete, porque por esconder, né, e a gente fala de 800 mil mortes no mundo por ano, só que a gente sabe que isso é maior, deve passar de 1 milhão de casos no mundo, porque tem países que, devido a uma questão religiosa principalmente, ou cultural, esconde a causa morte, coloca outra causa no atestado, que não o suicídio, para não aparecer. Então os números mundiais são muito maiores, passa a subnotificação tranquilamente de 20%, no mínimo, dos casos no Brasil e no mundo, devido à cultura. Nós precisamos falar, e falar é falar sobre vida. O senhor é membro da Comissão de Segurança Pública, e a questão, se você fala em segurança pública, você tem que falar também de fronteira. Como é que está esse trabalho do senhor na comissão e essa preocupação que, aliás, o senhor é um homem da fronteira? Sim, é um pantaneiro de fronteira. Fui morar em Cáceres e também tive o prazer de servir o Exército Brasileiro no 2º Batalhão de Fronteira, o 2º Befron. Famoso 2º Befron, lá em Cáceres. E fronteira, proposto pelas Forças Armadas, que é o projeto CISFRON. É um projeto que envolve inteligência. Você não consegue colocar um homem a cada quilômetro de fronteira, impossível. Mas se a gente investir em inteligência, coalizão das forças, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Estaduais, INDEA, enfim, juntar todo mundo, a BIM, Forças Armadas, nós nos juntarmos, nós poderemos colocar, além da defesa territorial, né, de segurança, de soberania nacional, mas também evitar, porque nós temos que pensar em alguns números que impressionam. Nós temos um número que a gente perde 70 bilhões de reais por ano para os descaminhos, desvios, roubos, tráfico, contrabando, enfim, biopirataria, minério que sai. E nós precisamos investir no projeto CISFRON 12 bilhões de reais, ou seja, um pouquinho mais de 10% desse valor, nós conseguimos colocar esse projeto no Brasil inteiro. Mas infelizmente ele ainda está na primeira fase, lá no Mato Grosso do Sul. E a segunda fase estamos trabalhando para levar para o Mato Grosso, né, e o Paraná também está para descer na fronteira do Paraguai, mas estamos trabalhando muito com o Exército Brasileiro e as Forças Armadas para levarmos e implantarmos o CISFRON no Mato Grosso, e ele subir para o norte do país, que precisamos. Mas quando a gente fala segurança de fronteira não é só uma mazela, também é oportunidade. Vamos escolher como um local de oportunidade, de explorar para o bem, mas a gente só pode pensar em falar de segurança, nós levar um desenvolvimento socioeconômico. Sem desenvolvimento socioeconômico, educação, cultura, saúde, geração de emprego na área de fronteira, vai ser impossível vencermos a criminalidade, né? Então nós temos que pensar sempre em desenvolver essas áreas de fronteira que são geralmente as mais esquecidas do Brasil. Você falou o que sai, né? Você falou de pirataria, tráfico, contrabando. Mas o que entra, né? Que impacta muito na questão da segurança, que é justamente contrabando de cigarro, o tráfico, o contrabando, a droga, a arma, né? Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. E as pessoas acham que não acontece também. Então tem muita coisa que sai, muita coisa que entra, que a gente está perdendo, além de ser um risco social para algumas situações como a droga, o narcotráfico, também sai evasão de divisas, evasão de riquezas, que a gente não está cobrando imposto, não está gerando riqueza para o nosso país. Minério, ouro, diamante, pedra, sai direto do Brasil e sem controle, madeira, enfim, outras situações que precisamos estar atentos. E falar do CISFRON é importante,
porque a presença do Estado, a segurança de fronteira, troca de informações, a inteligência, aí nós vamos vencer. Mas o governo precisa dar prioridade. E o sistema de proteção de fronteira, até mapeamento de radares, tem zonas cegas, principalmente na Amazônia, naquela região ali tem zonas cegas de radares. Tem muita fronteira seca, Tem muita né? fronteira seca, comunicação sendo digitalizada, não é só para as Forças Armadas, mas também para as polícias militares, civis, especializadas de fronteira, é bom para todo mundo. Nós precisamos colocar prioridade, olhar a fronteira como uma oportunidade para o Brasil. Deputado, o senhor também está focado aí na nova lei das licitações, né? O que vai mudar essa nova lei das licitações? O que ela vai trazer? Ela vai desburocratizar, ela vai ter mais rigidez na questão do trato da coisa pública? Como é que é isso? São diversos assuntos, porque a 8666, ela cumpriu o seu papel. Que é atual, né? É atual. Ela cumpriu o seu papel, foi muito bom. Para a época, mas ela já cumpriu o seu papel. E hoje, com a modernização dos sistemas de licitação, das dificuldades que o Executivo apresentou, querendo fazer até o meio correto, mas não consegue licitar, precisaria de uma revisão. Então, esta nova proposta da relatoria foi do deputado Augusto Coutinho, Solidariedade Pernambuco, nosso líder, foi para modernizar, para facilitar e até inovar em alguns casos, colocando seguro para garantir a obra, trouxe inovações positivas. Nós conseguimos, e o parlamento fez suas adequações, claro, perdemos aqui, mas a gente quer repassar depois para o Executivo que houve diversas mudanças, mas foi um grande avanço para manter a rigidez, o controle, para combater a corrupção, a gente está mantendo, mas diversifica, modernizando para o mundo atual, para o momento atual, para facilitar o gestor, bom gestor, que está seguindo as normativas, que ele possa comprar, que ele possa executar a obra, que muitas vezes ele tem um recurso, quer fazer, mas não consegue. E também para valorização de produtos biodegradáveis, recicláveis, que está indústria nacional, indústria local para cidades pequenas, que possa também ali comprar para facilitar a compra, para favorecer, principalmente no interior, o crescimento do comércio, da indústria local. E principalmente o debate que nós fizemos, que é o seguro para grandes obras. Nos Estados Unidos, vamos colocar 100 e tantos anos, a República moderna dos Estados Unidos, na Inglaterra, não tem uma obra sequer que lá comece e não termine. Todas as obras começam e terminam. Eles têm, além de ser rigidamente leis rígidas, isso é importante, mas ele tem um seguro de obra, que eu, enquanto deputado estadual, tentei trazer essa proposta e não consegui. Que em alguns estados é 50% e em estados americanos é 100%. Nós temos aqui um embate para conseguir 30%, não conseguimos colocar 20% para grandes obras. A gente conseguiu ampliar esse seguro aqui, isso é importante, que vai fazer com que pelo menos as grandes obras não fiquem paralisadas no Brasil. Por quê? E facilitamos os projetos para pequenas prefeituras. Temos 2 pontos do projeto. Tem pequenas prefeituras que não têm capacidade de engenharia para fazer o projeto, e hoje o Mato Grosso recorre à AMM. Nós vamos pensar no Brasil. Não tem capacidade de engenharia aí para fazer projetos ruins ou defasados, que vai correr do quê? De fazer os aditivos. São 2 pontos. Ou a prefeitura não tem capacidade técnica, ou projetos no Brasil já fazem, deixando essa brecha, para vir o estado do aditivo para quê? Para corrupção, para roubar, para dar o dinheirinho, para dar a porcentagem daquela obra que a gente sabe que se acumula no Brasil. Nós estamos querendo combater e vamos em frente nessa luta de combater essa corrupção, principalmente em obras. Então, assim, a falha do projeto tem que ser justo. Tem muita prefeitura que não consegue, perde recurso aqui porque não consegue fazer. Não consegue fazer nenhum projeto. Nenhum projeto. Tem engenharia, construção. Exatamente. Às vezes até para acessar o recurso. E outro viés é deixar as falhas para ter malditos aditivos, não paga, enrola, vai vir um aditivo. É faca de 2 gumes. Para quê? Para morder, para obrigar, para querer a parte ilícita. E isso prejudica o Brasil. Então nós estamos avançando nesse sentido e para melhorar. Essa lei ela corta um pouco essas. Corta um pouco. São várias nuances. Essas possibilidades do dinheiro desviado no meio do caminho. Ainda vamos ter que ter mais discussão sobre isso no futuro, mas já é um grande avanço.
Deputado, para finalizar, o senhor foi indicado pelo Solidariedade, membro da CPI das fake news. Eles precisam mexer diz lá, chega um vespeiro, né? Como é que tá? Já está instalada, né? Está instalada, já está funcionando. Como é que estão os embates lá? Esse início ainda tendo muito embate, mas pensando em questões partidárias, mas o parlamento não pode ficar fora desse momento brasileiro, porque o mundo inteiro está discutindo sobre esse fenômeno social que são as notícias falsas, as fake news. Porque as mídias sociais, o uso desses aplicativos não volta mais atrás, é daqui para frente. E a internet tem o seu lado muito bom, tanto nós estamos agora utilizando ela, comunicando aí com o nosso ouvinte, telespectador, internauta através dela. Olha que maravilha, como veio para facilitar, para nos aproximarmos. A gente fala com alguém do Japão agora para videoconferência, os aplicativos para o banco, mas existe um mau uso. E o que eu estou lá defendendo? Que eu preciso de uma imprensa cada vez mais fortalecida, porque a imprensa é forte, levando a informação precisa, onde eu tenho que buscar a informação. Mas hoje, pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer outra, Telegram, qualquer outra que exista, aplicativo, cada um pode colocar aquilo que quer e, às vezes, de maneira maldosa, atacar alguém, mentir sobre alguma coisa, esparramar aquilo como uma verdade. E as pessoas têm que procurar o que? Acessar a informação através do jornalismo. É aqui com vocês, é outros meios. Então, eu estou lá para combater, para que não haja censura para a imprensa, para não confundir. Mas, deputado, a imprensa também, principalmente a grande mídia, pratica um pouco as notícias falsas faz muito tempo, né? A gente constantemente está vendo aí notícias falsas sendo disseminadas, inclusive pela grande mídia, né? Vamos pegar um exemplo aí do que está se revelando a Vaza Jato, né? Deliberadamente ou não, muita gente embarcou em notícias falsas, né? Mas quando eu perguntei para o senhor como é que estão os embates lá, eu queria que o senhor me relatasse um pouco aí como é que está essa questão dos bastidores, né? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro, por exemplo, não está muito interessado nessa CPI, não, né? Existe esse embate que está barrando um pouco o andamento dessa CPI importantíssima para o Brasil, no embate entre o partido PSL e o PT. O PSL é o partido do presidente. Que até, assim, fica uma situação de obstrução contínua, não querendo andamento da CPI, alegando uma suposição, né, demonstram que não querem mesmo. E claro, não é só o PT, nós queremos a CPI sim, é importantíssimo, porque ela tira, eles querem já ficam com foco na política, com medo de ver eleição, que vai ser perseguição, suposições. Isso faz parte também da boa informação do fake, né? Eu suponho uma coisa, eu falo que aquilo é verdade, alto lá. Tem um objeto claro, da CPI tem que seguir aquilo. Agora, nós temos a questão social das fake news. Aliás, fake news está matando pessoas. Ponto, é isso que eu estou lá para defender. Tem esse outro viés. Tira da política, tem pessoas morrendo, sendo mortas. Isso. Crianças sendo incentivadas à automutilação, ao suicídio, à agressão, está dentro das redes sociais fazendo isso, e eles não querem discutir. Se vai chegar na eleição de 2018, vamos ter que discutir a eleição de 2018 sim, porque foi uma fábrica de fake news. Nós acabamos de falar de suicídio e tem fake news que está levando pessoas ao suicídio. Né? As eleições americanas foi provado, mas nem isso, nós não queremos mudar o resultado da eleição. Mas precisa ser sim avaliado o que aconteceu para dar igualdade. E quem foi mais sabido usou as redes sociais com fábricas de fake news, usou mídias sociais como quis e se elegeram. Só que nós temos que dar um freio nisso e colocar igualdade para todo mundo concorrer. Que todo mundo possa usar da maneira correta para levar a sua mensagem. Não fazer robôs de fake news, como aconteceu, e ficar por isso mesmo. De robô subtrair número de dentro de grupo e mandar mensagens individuais e depois você ir atrás, não existia aquele. Não foi isso que aconteceu, mensagens falsas. Às vezes até títulos simulando que era de um grande jornal. Você clicava e não abria. Então colocar aquilo como uma realidade, esparramar mentiras. Isso que a gente é crime.
se a gente tem que fazer isso na eleição, e tem o caso do veterinário Taubaté, famoso, que disse que ele tinha maltratado o animal e esparramou na rede social, ele perdeu a clínica dele, ia perder o emprego público, as pessoas ameaçando ele de morte, e ele era inocente. Teve o caso daquela senhora que foi assassinada. Foi assassinada, que ela era uma bruxa, pegava a criança e magia nele, foi linchada. Falso, não era ela, não tinha nada a ver. Alguém confundiu a foto dela, colocou, ela foi linchada. Crianças, o Baleia Azul, outros aí, boneca Momô, pedindo para a criança se matar, para matar os pais, para se automutilar. Com a turma da Mônica, né, também. Exatamente. Pegar dados dos pais. Dos pais. Então, gente, tá aí. Isso que nós queremos combater. Porque voltar atrás não vai voltar. Nós temos que achar meios, mecanismos de controle e também de punição para quem combater o fake news, que não pode. Agora, como isso vai ser feito, vamos ter que ajudar a pensar, porque é uma solução até mundial. As pessoas estão procurando e não acharam ainda. E o parlamento brasileiro não pode se furtar disso, por conta de ego partidário. Então, eu estou fora para fazer uma discussão apartidária, principalmente no foco social, e o risco de informação. Eu digo a vocês agora, suspeitas de roubo de informação, de cada um de vocês que estão vendo, tem empresas que têm no mínimo 5 mil impressões que vocês têm. Suspeitas. Isso aconteceu na Inglaterra. E aí pode vender seus dados sem você saber, para te induzir a consumir coisa, a votar em alguém, a ter um comportamento. E isso é sério, é um risco. Isso é o caso da Cambridge Analytica, na Inglaterra. Exatamente. Então, assim, não é à toa que às vezes nós estamos aqui discutindo alguma coisa e você... lá, a bolha de liberdade hackeada, liberdade privacidade hackeada. Tá aí, para vocês acompanharem, é que eu não estou falando mentira. Você está pensando em alguma coisa, querendo pensar em comprar algum produto, você abre seu celular lá nas buscas e aparece aquele produto te oferecendo. Não é à toa. Isso é um risco que as pessoas podem vender suas informações e não querem abrir. Essas empresas que estão multimilionárias não estão querendo abrir informação, por exemplo, para a Justiça Brasileira, o Ministério Público Federal, Facebook, WhatsApp, não querem abrir, porque a nossa justiça não pode afetá-los, porque são empresas internacionais. Alto lá. Então a gente tem que levar essa discussão séria, isso é um assunto seríssimo, porque informação é o petróleo do futuro. É o petróleo do futuro. Então, não vou me furtar, não vou permitir que discussões partidárias travem um momento de discussão importante para a sociedade. Perfeito. Interessante. Eu gostei dessa posição, deputado, porque a gente tem essas duas vertentes, né? Tem a vertente política, a gente falou aí da Cambridge Analytica, que influenciou a eleição de Trump, Brexit, até no Brasil, a eleição. Pode chegar lá, né? Mas o mais importante é essa questão social, como o senhor frisou. Eu só agradeço mais uma vez a sua atenção com a gente, nos receber aqui. Tá? Muito obrigado. E fique com a gente aí no Muvuca Brasília e no Muvuca Popular.